Bom, pessoal, então aqui nós temos um exemplo de um misturador single-ended a diodo, tá? Então, o diodo é o único elemento não linear que vai ser responsável por fazer a conversão de frequência aqui. Então, você tem o que aqui? Na entrada, você tem a entrada de RF, o sinal de RF na frequência de RF, o oscilador local, tá? LO é Local Oscillator, VLO, VRF. E aqui, né, como exemplo, está se utilizando um diplexador, tá, para acoplar os dois sinais aqui na entrada, o sinal de RF e o do oscilador local. Na saída aqui do outro lado você vai ter o sinal na frequência mais baixa, né, que é a frequência intermediária no exemplo que está sendo dado aqui. Então, o diplexer na entrada vai ser o elemento que vai combinar os dois sinais, o sinal de RF e do oscilador local. E ele pode, na prática, ser implementado usando o acoplador direcional ou uma híbrida que nós vimos em aulas atrás. Tá? Então, vai simplesmente acoplar os dois sinais numa mesma linha de transmissão. Depois você tem um capacitor que vai ter a função de bloquear a componente DC de polarização. Que componente de DC é essa, né? O diodo precisa de uma polarização potencial DC para colocar ele na polarização direta. Então você tem o terra aqui embaixo, você vai ter que ter um potencial positivo aqui em cima para que você tenha uma corrente de polarização fluindo pelo diodo. Mas você não quer que esse sinal volte aqui, né? essa tensão DC. Então a gente sabe que o capacitor tem uma impedância que é essa daqui, 1 sobre J ômega C, né? Se a frequência ômega for bastante alta, tá? Você vai ter um denominador que é alto, mas isso aqui vai tender a ser muito pequeno, né? Vai tender a zero para um ômega muito alto. E daí, isso significa que para a frequência de RF ou frequência do oscilador local, esse capacitor vai ser praticamente um curto, né? Impedância zero é um curto, então o sinal vai passar aqui. Por outro lado, para frequências baixas, né? Ou para a frequência para DC, que representa a frequência nula, de fato, ômega é igual a zero, e esse cara aqui, ômega igual a zero, isso aqui vai ser igual ao infinito. Então, né, lógico, o capacitor de placas paralelas aqui vai ser para o DC um aberto, então o potencial DC não vai ser transmitido para esse lado aqui. Tá? Então deixar passar o sinal de RF e bloquear, né, o sinal de polarização do diodo que está aqui em cima. Além disso, de novo, né, você tem que polarizar esse diodo com potencial DC, esse DC bias aqui, tensão de polarização DC do diodo, tá? E para isso está utilizando um choke, né, de RF, que é um indutor. Tá? O indutor, por sua vez, a gente sabe que a impedância dele, né, é J ômega L. Então, para DC, né, ômega é igual a zero e isso aqui vai ser nulo. Então ele vai ser um curto e essa tensão DC vai aparecer nesse ponto aqui. Agora, todos os sinais, tá, que podem ser refletidos aqui na saída, né, e que vão estar entrando aqui, né, o sinal do oscilador local, o sinal de RF e a frequência intermediária, não é desejável que eles sigam esse caminho, né, e venham parar aqui na fonte que está sendo usada para aplicar esse potencial DC. Então, para a frequência alta, ômega é alto, e a impedância J ômega L, portanto, vai ser alta também. Então, isso aqui vai ser uma impedância muito alta. Então, o indutor, né, o choke, vai fazer esse papel de impedir que as frequências de RF, do oscilador local e frequência intermediária, tá, sigam esse caminho aqui. Então, ele vai bloquear, né, frequências mais altas e não permitir que elas atinjam essa fonte DC aqui. Tudo bem? Então, aqui você tem um segundo capacitor com a mesma função, né? Deixa passar os sinais, né, de RF, do oscilador local e o sinal na frequência intermediária que vai ser gerado nesse cara aqui, tá? Eles vão passar por aqui. Por fim, você tem o filtro passa-baixas, né, que ele vai filtrar tanto o sinal de RF quanto do oscilador local, né, e deixar passar só a frequência intermediária aqui na saída. Então você tem que implementar aqui um filtro passa-baixas. A gente também viu, né, técnicas de implementação de filtros de RF. Você tem essa situação aqui, tá? Você tem na saída ali do misturador que a gente acabou de mostrar, você tem o sinal do oscilador local e a frequência de RF, mas você quer usar um filtro passa-baixas
para filtrar a frequência intermediária, que seria esse sinal verde. O filtro está representado aqui. Então, justamente, né, o filtro passa baixas aqui na saída. Então, aqui só para lembrar, né, que a gente acabou de falar, a tensão de polarização DC é usada para polarizar o diodo diretamente. Tá? Capacitores em série são usados para desacoplar a tensão DC do caminho do sinal de RF. Então, esse cara aqui e esse cara aqui bloqueiam DC, mas deixam passar o sinal de RF. O indutor é utilizado para bloquear frequências de RF, não permitir que elas atinjam a fonte aqui, deixando passar a componente DC para polarizar o diodo. A saída AC do diodo é transmitida através de um filtro passa-baixas, né, filtrando o sinal de RF de entrada e o oscilador local aqui também na entrada, né, e deixando passar a frequência intermediária na saída. Então você tem RF e oscilador local entrando e, né, conversão descendente para baixo, né, do sinal de RF para a frequência intermediária. Agora vamos ver, né, como é que o fato de você só ter um diodo aqui, lógico, polarizado e tal, né, e note que por esse diodo vai passar, né, a corrente de polarização DC, mas também a corrente induzida aqui por esses dois caras, o sinal de RF e do oscilador local, eles vão ser transmitidos e vão passar por esse diodo aqui, né. Como é que esse cara aqui, pelo fato dele ser um dispositivo não linear, ele gera a frequência intermediária, tá? Vamos ver isso a seguir. Então imagina que a gente está olhando para os sinais que estão naquele circuito que a gente acabou de ver sobre o diodo ali, as tensões sobre o diodo, né? Tensão de polarização, o potencial DC, né? E o sinal de RF, que quando ele aparecer aqui nessa ponta, né, vai cair sobre o diodo, porque você tem nesse terminal o TER, né, potencial zero, e aqui em cima vai ter o potencial de RF e o potencial do oscilador local também apareceram aqui nesse ponto. Então eles vão cair, né, essa tensão aqui que é variável no tempo, vai cair assim como a tensão DC sobre o diodo. Então a tensão de RF, o sinal de RF, da mesma forma que nós temos anteriormente, nós vamos representar só como uma frequência, né, uma componente de frequência, um sinal harmônico, tá? Então vai ter uma amplitude VRF, né, vezes cosseno de ômega RF T, né? Então essa é a frequência angular, a gente está considerando só uma componente de frequência, né? Poderia representar aí a frequência da portadora, tá? Lógico que um sinal na prática teria uma banda de frequência ali ao redor dessa frequência central, mas de novo, né, a gente considerando só um componente harmônico, a gente já entende o funcionamento do dispositivo, tá? Isso a gente pode extrapolar isso para as outras frequências aí na banda adjacente a essa frequência central. Bom, a tensão do oscilador local, né, o oscilador local de fato vai ser um sinal harmônico, né? Então ele vai ser isso daqui, vai ter uma amplitude, né? Amplitude de tensão do oscilador local, tá? Então imaginando que isso aqui é amplitude, então cosseno de ômega do oscilador local vezes T. Então, sinal harmônico. E aí a gente sabe, né, como é que é a corrente do diodo, tá? A corrente do diodo é isso daqui, I igual a IS, né? Corrente de saturação reversa, vezes E elevado a V sobre N vezes VT menos 1. Tudo bem? Então, onde VT é a tensão térmica, né? KT sobre Q, N é o fator de não idealidade, tá? Normalmente próximo de 1, e S é a corrente da saturação reversa, né? Então, a gente tem aqui, se a gente representar essa curva aqui, a curva do diodo, né? Corrente por tensão, representando essa equação aqui na polarização direta. Na polarização reversa você vai ter a corrente de saturação, mas basicamente isso. E daí o diodo, note que o diodo vai estar, para essa aplicação, polarizado diretamente, então em algum lugar nessa parte da curva, tá? Em dispositivos de radiofrequência micro-ondas é comum usar diodos Schottky, tá? Isso porque, né, a junção metal-semicondutor que existe no diodo Schottky, né, ela tem uma capacitância menor do que junções PN, né, convencionais. Então, um diodo com junção PN, tá? Então isso permite que o dispositivo opere até frequências mais elevadas devido a essa menor capacitância, tá? E o fator de não idealidade, né, é igual a 1,05 para o diodo Schottky, tá? Mas a gente tem uma curva de diodo normal, embora seja uma junção metal semicondutor tipo E, né? Então, só voltando aqui no slide anterior, é importante a gente falar que essa tensão V aqui, agora na equação do diodo, para essa aplicação ela vai ser o potencial DC aplicado, né, mais os dois sinais que estão na entrada ali, o sinal do oscilador local e o sinal de RF. Então vai ser uma sobreposição dessas três tensões, tá? Tem esse potencial DC
sinal de RF e o sinal do oscilador local somados vão te dar esse V aqui. Então aí a gente pode prosseguir, considerando que a tensão no diodo é a sobreposição de uma componente DC V0 e um sinal com amplitude V. Então aqui a gente está considerando que V é igual V de RF mais V do oscilador local. Nós vamos tratar por enquanto simplesmente como V, né? E a tensão da fonte DC ali V0, então você vai ter, né, V0 mais V é a tensão no diodo, tá? E a gente pode expandir a corrente ao redor de V0, tensão de polarização, usando série de Taylor, tá? Expansão em série de Taylor. Então a corrente em função de V, né, que é a soma de V0 mais o sinal aqui Vzinho, ele vai ser expandindo como sendo, né, I de V0 mais, né, V0 mais V, que é o sinal aqui total, né, que é o que está sendo chamado aqui de V maiúsculo, né, V0 de polarização mais o sinal Vzinho, menos V0, tá? Então V menos V0 vezes I' de V0, que é a derivada de I com relação a V, tá? Em V0. Então, um termo linear aqui da expansão em série de Taylor, termo constante, né? Termo linear, o termo quadrático, tá? Que é V, né? Que é V0 mais Vzinho, né? V menos V0, tá? Porque a gente está expandindo ao redor de V0, né? Então, como se você tivesse, né? I de x igual a I de x0 mais x menos x0 vezes I' mais x menos x0 ao quadrado sobre 2 fatorial vezes I duas linhas e assim por diante. Expansão em série de Taylor convencional. Então, voltando aqui, né? V0 mais V menos V0 ao quadrado sobre 2 fatorial vezes I duas linhas mais o termo proporcional a V ao cubo, V à quarta e assim por diante, que a gente pode desprezar e considerar só até o termo quadrático, tá? Então, como a gente acabou de falar, I' é a derivada de I com relação a V, né? I duas linhas é a derivada de segunda ordem, né? D quadrado I dV quadrado, tá? De tal forma que a gente pode escrever isso daqui, onde o que foi feito aqui é notar, né, que como a gente está expandindo ao redor de V0 e o sinal é V0 mais Vzinho, né, esse V0 vai cortar com esse daqui, aqui e aqui também, e você vai ter simplesmente aqui nessa equação o sinal Vzinho, né, que é o tensão de RF mais a tensão do oscilador local no final das contas, vezes a derivada aqui de primeira ordem, mais Vzinho ao quadrado, né, porque V0 cortou com V0 aqui, sobre 2 fatorial, que dá 2, vezes I duas linhas, né, mais os demais termos, tá? Considerando que a gente tem a expressão analítica aqui para a corrente do diodo, a gente pode calcular a derivada dela com relação a V, né, em V0, e a derivada de segunda ordem com relação a V em V0. Então, com relação a V, você tem, né, simplesmente a derivada desse termo aqui com relação a V. Né? O que vai acontecer aqui? Cair o 1 sobre NVT, então ele aparece aqui no denominador, tá? Multiplicado por IS vezes E elevado a V sobre NVT, lógico, né? A derivada desse segundo termo, que é simplesmente menos 1 vezes IS, né? É uma constante, vai dar zero, tá? Então essa aqui é a derivada. Usando essa expressão original aqui, tá? É fácil de demonstrar que isso daqui vai ser igual a IS mais I0, tensão de polarização sobre NVT, tá? Façam isso. E daí isso aqui é igual, tá? A condutância dinâmica do diodo, que é 1 sobre a resistência do diodo, tá? 1 sobre RD, tá? Mas a expressão é essa daqui, e isso aqui é o I' que vai entrar aqui na expansão de série de Taylor, né? Nesse termo aqui. Então a expressão está simplesmente reproduzida aqui. Nessa expressão, RD é resistência de junção, a gente tem 1 sobre RD aqui é igual ao I' em V0. GD é chamada de condutância dinâmica do diodo, tá? Condutância GD. Além disso, né, a gente tem que calcular o I duas linhas para substituir ali no terceiro termo da expansão em série de Taylor. Então a derivada da corrente de diodo com relação a V em V0, ela vai dar IS sobre NVT agora ao quadrado, porque ele vai cair duas vezes aqui do expoente, vezes E elevado a V0 sobre NVT. Tudo bem? De novo, utilizando a expressão original para a corrente do diodo, dá para mostrar que isso é igual a IS mais I0 sobre agora NVT ao quadrado, que é igual ao GD que a gente acabou de calcular, dividido por NVT,
e ele vai ser chamado de GD', tá? Então, condutância dinâmica, linha. E daí, substituindo esses dois termos na expressão, né, da expansão em série de Taylor para a corrente do diodo ao redor de V0, e ignorando os termos de ordem 3, 4 e assim por diante, a gente tem essa expressão aqui, tá? I de V vai ser aproximado como I0, corrente de polarização, tá? Uma corrente, então vai ser uma constante isso aqui, mais V vezes I', que é o GD, pelo que a gente acabou de calcular, tá? Então, no lugar de I' calculado em V0, a gente tem o GD aqui, condutância dinâmica, mais GD', né? Que é esse termo aqui, tá? IS mais I0 sobre NVT ao quadrado, e é o GD sobre NVT, sobre 2, né? 2 fatorial, vezes V quadrado. Tá? Então, a expressão para corrente pode ser aproximada dessa forma aqui. Aí é interessante, né? Sempre que a gente está tratando de fenômenos não lineares, expansão em série de Taylor é interessante porque você vê o termo linear, o termo quadrático, eventualmente poderia até considerar termos de mais alta ordem, mas porque a gente vai tratar aqui, né, considerando o termo de ordem 2 já é suficiente. Então, como nós adiantamos, no caso do misturador aqui com a diodo single-ended, a tensão do sinal vai ser a soma do sinal de RF, que você quer converter para uma frequência mais baixa, mais o sinal do oscilador local. Então, V igual a V de RF, em função do tempo, que a gente já viu ali, uma componente harmônica, né, que a gente está considerando, mais o V do oscilador local. Então a gente pode fazer essa substituição na expressão anterior, onde a gente tinha V, ela vai ser V de RF mais V do oscilador local. E aí, se a gente fizer isso, vai ficar dessa forma aqui, né? I de T vai ser I0 mais GD vezes, no lugar de Vzinho aqui, V de RF mais V do oscilador local, mais GD' sobre 2 vezes, né, no lugar de Vzinho, V de RF mais V do oscilador local ao quadrado, termo quadrático. Tá? O primeiro termo é a corrente de polarização. Então, você está aplicando um potencial DC ali, com uma fonte DC no diodo, vai passar uma corrente DC, né? É esse zero aqui, a corrente de polarização que é bloqueada pelos capacitores em série, tanto na direção ali da entrada quanto da saída, tá? Os dois DC block, né? Que a gente viu anteriormente no circuito. O segundo termo é uma réplica dos sinais de RF e oscilador local multiplicada por GD, né? Então, uma versão atenuada aqui, do sinal de tensão na entrada, sinal de RF do oscilador local passando pelo diodo. Tá? Essas componentes são filtradas pelo filtro passa-baixa na saída, porque note que a tensão de RF e do oscilador local vão estar em frequências ali de RF bem altas, né? Você usando o filtro passa-baixas para selecionar só a frequência intermediária gerada, você elimina esses dois caras aqui, mas são sinais de entrada originais, né? Uma versão atenuada deles. O terceiro termo resulta nessa expressão aqui. Então está só reproduzida aqui, substituindo V de RF, pelo que a gente já tinha visto, né? Amplitude VRF aqui maiúsculo, vezes cosseno de ômega RFT, mais V do oscilador amplitude, vezes cosseno de ômega do oscilador local, vezes T. Tá? Substituindo aqui, a gente tem esse termo escrito aqui. Então agora basta a gente pegar esse termo aqui, né? Tirando aqui a corrente de polarização e o sinal de entrada, e expandir ele, né? Então, elevar ao quadrado. Então, ele está reproduzindo aqui, manipulando, né? Esse termo que é igual que a gente acabou de ver, né? Elevado ao quadrado vai ser igual, né? O primeiro termo dentro dos colchetes ao quadrado, tá? Então, VRF, o G sobre 2 aparece multiplicando aqui, VRF ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de ômega RF vezes T, mais o segundo ao quadrado, então VLO ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de ômega LO vezes T, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, duas vezes as duas amplitudes, VRF e VLO, vezes cosseno de ômega RFT, vezes cosseno de ômega LOT. Tudo bem? Então, usando uma identidade trigonométrica, a gente pode substituir esse cosseno ao quadrado aqui, né? Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 meio vezes 1 mais cosseno de 2α, né? 1 meio multiplicando tudo isso. Então a gente substitui isso aqui por V ao quadrado de RF, né? Amplitude continua lá ao quadrado, 1 mais cosseno de 2 ômega RF vezes T. Tá? Usando essa igualdade trigonométrica que eu falei, né? Seria isso aqui multiplicado por meio. O que aconteceu com o meio? Ele foi jogado aqui para fora, você já tinha um meio vezes outro meio, virou um quarto, né? Tá? O segundo termo acontece a mesma coisa, a gente substitui o cosseno ao quadrado, né, por 1 meio vezes 1 mais cosseno de 2 ômega
LO, isso aqui está errado aqui, né? Note que deveria ser, logicamente, ômega LO aqui. E ok. E daí você vê, né, desses dois primeiros termos que surgiram, esses outros dois aqui, você tem a geração, uma componente DC, né? VRF ao quadrado vezes 1 vezes essa constante aqui vai te dar uma constante, algo que não depende do tempo, então uma componente DC, mas você tem aqui o segundo harmônico do sinal de RF e o segundo harmônico do sinal do oscilador local. Se a gente tivesse considerado na expansão de série de Taylor os termos de ordem 3, 4 e assim por diante, a gente obteria terceiro, quarto harmônico e assim por diante, tá? Mas esses sinais ainda não são os sinais que nós estamos interessados, né? O segundo harmônico aqui do sinal de RF e o segundo harmônico do oscilador local não importa para o processo de mistura, vamos dizer assim, no misturador, né? Esse terceiro termo aqui, tá? Dentro dos colchetes é o que vai importar. Então, você tem, né? 2 vezes VRF vezes V do oscilador local. O produto de dois cossenos a gente já viu anteriormente nessa aula o que ele vai dar. Ele vai dar 1/2, né? Então, cosseno de A vezes cosseno de B vai dar 1/2, né? De cosseno de A menos B mais 1/2 de cosseno de A mais B. Então, a gente pode substituir esse termo aqui por isso, tá? O 1/2, de novo, saiu multiplicando aqui, né? Ele está em comum, tá? E aqui você tem, né? 2 vezes VRF vezes VLO, que está multiplicando, também aparece aqui, né? Vezes cosseno de ômega RF menos ômega LO vezes T. E a mesma coisa, né? 2 vezes VRF vezes VLO vezes cosseno de ômega RF mais ômega LO vezes T, tá? Ômega RF menos ômega LO, ômega RF mais ômega LO. Então surgiu desse termo aqui, né? E você vê o sinal na frequência intermediária vai estar nessa frequência aqui, tá? A gente já viu anteriormente aí que ômega IF vai ser ômega RF menos ômega do oscilador local, vai ser uma frequência mais baixa que a frequência intermediária nesse caso aqui, tá? Então, segundo os harmônicos e todos os outros sinais com frequências acima da frequência intermediária são bloqueados, isso aqui vai estar numa frequência muito mais alta, né? Esse sinal aqui vai estar numa frequência muito mais alta que a frequência intermediária, né? Uma frequência aproximadamente o dobro da frequência de RF, tá? Então bem acima. Então quando você passa pelo filtro passa-baixas, no final isso aqui vai ser rejeitado, né? Os harmônicos também vão estar, né, uma frequência 2 vezes acima do oscilador local e 2 vezes acima do sinal de RF, também vão ser rejeitados pelo filtro passa-baixas, e vai sobrar só esse termo aqui, né? Então a corrente da frequência intermediária vai ser GD' sobre 4 vezes 2, vai dar GD' sobre 2, vezes VRF vezes V do oscilador local, né, amplitudes, multiplicada por cosseno de ômega RF menos ômega do oscilador local. Lembrando que isso aqui é o ômega da frequência intermediária, tudo bem? Então, a gente tem isso, e daí a gente vê aqui como é que o diodo foi utilizado aqui para gerar a frequência intermediária, tá? Por ser um dispositivo não linear. Mas é basicamente isso, tá, pessoal? Então isso foi mais para exemplificar, né, como é que o dispositivo, a matemática que está por trás aqui, tá? Então, obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal.